Olá, hoje a gente vai mergulhar numa obra assim fundamental que realmente mexeu com o jeito de pensar poder e sociedade. Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, do Michel Foucault. Temos aqui um fichamento bem detalhado do livro que vai ser nosso guia, né, pelos argumentos, os conceitos-chave e até algumas críticas. Para quem não lembra, Foucault foi um filósofo e historiador francês super influente. Viveu de 1926 a 84 e ele investigava muito essas relações entre poder, saber e, bom, como a gente se torna quem a gente é. E a nossa conversa aqui é para tentar sacar a provocação central dele. Por que a sociedade ocidental largou aqueles espetáculos horríveis, os suplícios públicos, sabe, e adotou a prisão como jeito padrão de punir? Será que foi só um passo mais humano? Ou tem algo mais fundo aí, uma mudança talvez mais eficaz no controle social? É uma ideia que desafia o senso comum, né? Sobre progresso e tal. Exatamente. O Foucault vai argumentar que essa virada ali entre os séculos XVIII e XIX não foi só para ter penas mais leves. Foi, na verdade, o surgimento de uma nova tecnologia de poder, o que ele chama de poder disciplinar. O foco muda completamente. Não é mais o corpo físico do condenado, que era exposto, torturado para mostrar a força bruta do rei, do soberano. Esse novo poder, ele mira na alma, não no sentido religioso, claro, mas no comportamento, nos hábitos, na vontade, na psique mesmo do indivíduo. O objetivo é treinar, é normalizar, é produzir o que ele chama de corpos dóceis, ou seja, sujeitos que são treinados, previsíveis, obedientes, e o que é chave para a época, economicamente úteis para a sociedade industrial que estava nascendo. A prisão é onde essa lógica aparece mais claramente, mas Foucault mostra como essas técnicas se espalham, né? Vão para escolas, hospitais, exércitos, fábricas. E o livro já começa com um contraste chocante para mostrar isso, né? Por um lado, a descrição assim super detalhada, brutal, da execução pública do Damens em 1757. Ele tentou matar o rei, um ritual de tortura explícita, um teatro mesmo do poder do rei sobre o corpo, e do outro lado, tipo uns 80 anos depois, um regulamento de prisão juvenil com horários para tudo, regras para cada segundo do dia, um controle mínimo da vida. O que é essa mudança tão drástica? O que ela diz pra gente sobre o poder? Olha, ela revela uma mudança de estratégia, né? O suplício era aquela afirmação espetacular, mas meio que intermitente do poder do soberano, era para mostrar força, uma força desmedida, quase uma vingança pública. Tinha que ser visto, tinha que dar medo e deixar claro quem mandava. A violência era a ferramenta ali. E aí vem aquele período de críticas, né? Com o iluminismo, gente como Beccaria pedindo reformas contra essa brutalidade toda, mas o Foucault não compra essa história de ser só um movimento humanitário, certo? Qual era o objetivo real por trás dessas reformas, então? Pois é. A crítica não queria acabar com o direito de punir, queria tornar a punição mais racional, mais eficiente, mais estável. Menos espetáculo e mais certeza da pena. A ideia era criar uma espécie de economia da punição. O castigo tinha que ser calculado, previsível, na medida do crime e servir de sinal constante para todo mundo. Uma lição o tempo todo, não só um evento isolado. E essa busca por racionalidade, por uma punição justa, sem arbitrariedade do rei, paradoxalmente, foi isso que abriu a porta para a prisão, para a privação de liberdade virar a pena principal. Parecia mais humano, sim, mas escondia uma forma nova de controle. Entendi. Então, a ideia não era parar de punir, mas punir de um jeito mais, digamos, inteligente, mais eficaz. Mas como é que isso funcionava na prática? Como esse controle ficou tão detalhado, isso leva a gente para o que o Foucault chama de disciplina, né? Que seria o motor desse novo poder. Esse é o coração do argumento dele. A disciplina não é só reprimir. Ela é uma técnica que produz. Ela fabrica os indivíduos. E Foucault detalha as técnicas para isso. Uma delas é a arte das distribuições. Arte das distribuições. O que seria isso na prática? Organizar os corpos no espaço é isso? Exatamente.
É botar cada um no seu lugar, literalmente. Pensa numa sala de aula, as carteiras enfileiradas. Ou as camas separadinhas no hospital, os postos de trabalho numa linha de montagem. São espaços divididos, funcionais, que isolam e fixam as pessoas. É o fim daquela multidão anônima, sabe? E o começo do controle individualizado, da comparação constante entre um e outro. Saquei. E além de organizar o espaço, tinha que controlar o tempo e os gestos também. É o tal controle da atividade. Isso. Horários super rígidos para cada coisa, tarefas divididas em movimentos pequenos, precisos, repetitivos. Tudo para buscar eficiência e obediência. O corpo vira tipo uma máquina, que tem que ser otimizada, treinada para produzir ou obedecer do jeito mais eficaz. E a vigilância constante é fundamental aí, para garantir que as regras, os ritmos sejam cumpridos. E como é que se garante que isso funcione a longo prazo? Que o treinamento pegue? E entra a organização das gêneses. O tempo é dividido em fases, sabe? Em etapas de aprendizado ou de trabalho, com exercícios que vão ficando mais difíceis. Pensa no sistema de séries na escola ou no treinamento militar. O indivíduo vai sendo moldado aos poucos, acumulando habilidades e sendo avaliado o tempo todo. E no final, como esses indivíduos todos, treinados e organizados, trabalham juntos? Bom, aí vem a composição das forças. As disciplinas permitem juntar esses corpos individuais já controlados em mecanismos coletivos que funcionam bem. Um pelotão marchando junto, certinho. Os trabalhadores numa linha de montagem. O corpo de cada um vira uma peça numa máquina maior. E a força combinada é muito maior do que a soma das partes. E o resultado final disso tudo são os tais corpos dóceis. Corpos que não são só submissos, mas também treinados, úteis, produtivos. E essa forma de poder, ela não vem só de cima, tipo do Estado. Não, e esse é um ponto fundamental do Foucault. Ele fala em microfísica do poder. Esse poder disciplinar, ele não age só pela lei, pelo governo central. Ele se infiltra nas relações do dia a dia, nas instituições, nas práticas mais comuns. É um poder que corre pela sociedade toda, como se fosse por veias fininhas, sabe? Moldando a gente por dentro, constituindo a gente como sujeito. Não é só reprimir, é produzir quem a gente é. Essas disciplinas são a engrenagem dessa microfísica. E a prisão acaba sendo o laboratório perfeito para essa tecnologia toda, né? É onde todas essas técnicas se encontram. E é aí que surge a imagem mais famosa do livro, o panóptico. O que era isso exatamente? Panóptico é um projeto de arquitetura proposto por um filósofo chamado Jeremy Bentham. Imagina uma construção circular, com uma torre de vigilância bem no meio e celas individuais em volta. Quem está na torre consegue ver dentro de todas as celas, mas quem está na cela não consegue ver o vigia, nem sabe se está sendo olhado naquele momento específico. A luz vem de fora, pelas janelas das celas, então quem está dentro fica como uma silhueta para a torre central. Então a genialidade meio perversa da coisa é a incerteza, não saber quando se está sendo visto. Precisamente. A visibilidade é total, o preso está sempre exposto, mas a vigilância em si é inverificável. O detento sabe que pode ser visto a qualquer hora, então ele começa a agir como se estivesse sempre sendo vigiado. O poder virou uma coisa automática, internalizada. O próprio preso se torna o agente da sua dominação. Ele se autovigia. Nossa, é uma ideia muito forte e bem assustadora. E o Foucault argumenta que esse princípio não ficou restrito às prisões, né? Não mesmo. Ele vê o panoptismo como um esquema de poder que se espalha por toda a sociedade. Escolas, hospitais, fábricas. Muitas instituições começam a funcionar nessa lógica da vigilância que pode acontecer a qualquer momento e da internalização das regras. A sociedade vira disciplinar ou panóptica. E essa ideia de internalizar a vigilância, é impossível não pensar em como isso reverbera hoje, mesmo sem uma torre física, né? Mas, voltando ao Foucault. Ele também fala daquele paradoxo aparente da prisão. Ela parece não funcionar para aquilo que diz que serve, não diminui o crime, gera muita recidência, porque ela continua existindo e até se expandindo, então. Essa é uma das questões mais instigantes mesmo. Para o Foucault, esse fracasso da prisão é, na verdade, parte do sucesso dela.
O objetivo real não seria acabar com a delinquência, mas sim gerenciá-la. Diferenciá-la de outras formas de ilegalidade, tipo as fraudes dos ricos, por exemplo, que são menos visadas, né? A prisão produz e isola essa figura do delinquente, um tipo social bem específico. E essa figura justifica a existência de todo o aparato policial e penal e permite um controle mais amplo sobre a população inteira, principalmente os mais pobres. A prisão não acaba com o crime, mas o organiza e o torna, de certa forma, útil para o sistema de poder. Fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Vamos só dar uma repassada rápida nos conceitos principais para fixar? Poder disciplinar, que é esse focado em vigiar, normalizar, treinar. Os corpos dóceis, que é o resultado disso. Sujeitos úteis e obedientes. O panoptismo, que é o princípio da vigilância que faz a gente se auto-vigiar. E a microfísica do poder, a ideia do poder agindo em todo lugar, produzindo os sujeitos. São ferramentas boas para pensar, né? Sem dúvida. A grande força de Vigiar e Punir é fazer a gente questionar essas histórias fáceis de progresso, de humanização. Ele mostra as relações de poder complexas e muitas vezes escondidas por trás das nossas instituições, das nossas práticas, inclusive o jeito como a gente pune. Ele mostra que o poder moderno pode ser menos violento fisicamente, mas talvez seja muito mais penetrante, mais eficaz em moldar quem a gente é. E a relevância disso hoje parece, nossa, inegável. Como essa ideia do panoptismo se aplica no mundo digital de hoje em dia. A discussão sobre o panoptismo digital é enorme. Pensa nas câmeras de segurança por todo lado, no monitoramento dos nossos dados online, nas redes sociais, onde a gente se expõe e também fiscaliza os outros, né? Nos algoritmos que coletam, analisam e até preveem o que a gente vai fazer. Tudo isso pode ser visto como uma atualização, talvez até uma intensificação, daquele princípio do panóptico. De que forma seria diferente? Não é a mesma coisa que a Torre do Bentham, imagino. É diferente em pontos importantes, sim. A vigilância hoje, muitas vezes, ela é invisível, ela é automatizada, distribuída. Não tem uma torre central clara. A gente é vigiado por muitos sistemas diferentes, muitas vezes sem nem perceber. E um ponto crucial, a gente participa ativamente disso, né? Dando nossos dados, curtindo, comentando, avaliando. A internalização da norma, da vigilância, talvez seja ainda mais profunda, porque ela se mistura com a nossa própria vontade de participar, de se expressar online. O controle fica mais sutil, quem sabe até mais sedutor. E isso leva a gente a pensar em como outras instituições, escolas, empresas, até aplicativos de bem-estar usam mecanismos parecidos. Coleta de dados, classificação, feedback constante, normalização. Tudo para nos guiar, para moldar nossos comportamentos, nossas escolhas. O que tudo isso significa para a nossa liberdade, para a nossa autonomia hoje. Dá um ferramental crítico muito poderoso para entender essas dinâmicas. Ele mostra essa mudança fundamental. Saiu de um poder que se exibia na punição do corpo para um poder que se esconde na disciplina da mente, dos hábitos. Um poder simbolizado pela prisão e pelo panóptico. Um poder que não só proíbe, mas que produz o tipo de sujeito que ele precisa. E fica aqui uma provocação final para a gente pensar. O panóptico original, ele dependia de arquitetura, de tijolo e da ameaça de um olhar humano ali na torre. As tecnologias de hoje coletam dados em massa o tempo todo, de forma invisível, e quem processa isso são algoritmos, não são humanos. Como isso transforma a experiência do panoptismo? Se a vigilância constante e algorítmica, essa internalização fica ainda mais automática, menos consciente. E até que ponto a gente está ciente ou talvez até cúmplice desses mecanismos disciplinares digitais que agem em silêncio, moldando não só o que a gente faz, mas o que a gente deseja e quem a gente acredita ser. É algo para continuar refletindo, com certeza.